Você já ouviu a frase "o marido é o cabeça da mulher" e sentiu um certo desconforto? De repente, até aquela frase "o marido manda" e o dever da mulher é se calar, é obedecer calada. Você já ouviu isso e isso já te causou um certo desconforto? Talvez essa frase ela tenha sido usada para justificar muitas coisas. Justificar o silêncio, justificar o controle, justificar o autoritarismo do esposo ou até mesmo abuso emocional. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que muitas mulheres sentem esse desconforto ao ouvir essa frase. Também sei que muitos homens, infelizmente, usam essa frase, esse texto bíblico de forma abusiva, de forma a se sentir no poder, se sentir por cima. Mas hoje eu quero te fazer um convite para lá de especial. Vamos olhar comigo para essa expressão, para o significado no original grego da Bíblia e não pela lente cultural, né, distorcida e que muitos ensinam e infelizmente muitos acabam aprendendo de forma errada. Porque quando nós entendemos, gente, o sentido verdadeiro, né, que a Bíblia ela vem nos trazer, essa frase ela deixa de ferir, ela traz cura para os relacionamentos, mas para essa cura chegar, nós precisamos conhecer de fato o que quer dizer, né, esse texto, em qual contexto a Bíblia vai nos dizer que o marido, ele é o cabeça. Vamos lá para o original da palavra cabeça? Gente, eu sou horrível para ler certas palavras, para pronunciar. Então eu vou mostrar para vocês. Olha só, no Antigo Testamento, a palavra hebraica para cabeça é essa palavra aqui, olha, que eu não sei pronunciar. Rosh, talvez, não sei, tá bom? Mas é essa palavra aqui. E ela não significa chefe, ela não significa mandante, ou não quer dizer que o marido ele é superior e a mulher inferior, de forma alguma, tá? Então lembre-se disso. E ela não vai significar que o marido manda na mulher e a mulher simplesmente tem que obedecer de forma praticamente cega, como muitos ensinam por aí, tá? No pensamento hebraico, ou seja, no original do que a Bíblia foi escrita, nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita na linguagem do povo de Israel, né? No entendimento da cultura do povo de Israel. Então, no pensamento hebraico, essa palavra que hoje é traduzida para nós como cabeça, ela significa origem, fonte, responsabilidade. O que muitos maridos não querem, né? É responsabilidade, direção. O marido ele é responsável pelo direcionamento, aquele que responde por algo. Ou seja, cabeça não é quem manda, literalmente não. Cabeça é quem sustenta, cabeça é quem conduz. E a diferença entre o pensamento moderno e bíblico, vamos ouvir? Olha só, no pensamento ocidental, ou seja, no nosso pensamento, na nossa cultura hoje, vamos trazer aí, vamos dizer, a cultura do povo brasileiro, como estamos aqui no Brasil, mas não só do povo brasileiro, né? A cultura ocidental, fora aí do povo de Israel, eles trazem essa palavra querendo poder. Então eles trazem esse pensamento como a cabeça é o poder, a cabeça é o controle, cabeça é a hierarquia mais alta, né? Porém, o que a Bíblia está nos dizendo no pensamento bíblico, cabeça é quem serve primeiro. Cabeça é quem protege, a gente vai ver isso aqui mais à frente, quando Jesus ele compara essa relação marido e mulher com a relação dele com a igreja, né? Então, na visão bíblica, cabeça é quem serve primeiro. Cabeça é quem protege, é quem assume o peso.
Cabeça é quem responde diante de Deus. A cabeça, ela não vive sem o corpo. O corpo também não vive sem a cabeça. Você já viu uma cabeça andando por aí sem o corpo? Você já viu um corpo andando por aí sem a cabeça? Né? Então, isso não é superioridade. Muito pelo contrário, isso é interdependência. O homem, ele depende da mulher para o completar. A mulher, ela depende do homem para a completar. Então, isso é interdependência, um depende do outro. Somos uma só carne. A Bíblia, ela vai nos dizer que marido e mulher é uma só carne. E por falar naquele assunto que a gente estava falando logo lá atrás, que muitos usam como autoritarismo, como superioridade, eu quero te fazer uma pergunta que inclusive a Bíblia nos leva a refletir sobre isso. Qual é a pessoa que quer maltratar a própria carne? Né? Então, assim, o marido também, de forma alguma, deve maltratar a esposa e vice-versa. A esposa também não deve, de forma alguma, maltratar o marido. Temos que cuidar um do outro porque somos uma só carne. Vamos lá para o exemplo de Jesus? Olha só, no Novo Testamento, quando Paulo diz que o marido é o cabeça da mulher, ele usa aquela mesma palavra lá acima, que é o rosh, não sei pronunciar. Ele usa aquela mesma palavra para dizer que Cristo, que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Agora vamos refletir comigo. Como é que Jesus, que Cristo, ele exerce essa liderança sobre a igreja? Ele controla a igreja? Ele domina a igreja, dando ali uma ordem e a igreja precisa seguir, é obrigada a seguir a qualquer custo? Ele oprime a igreja? Claro que não. Ao invés de controlar a igreja, o Senhor, ele conduz, né? Ele direciona, ele traz clareza, ele traz luz. Porém, a igreja, ela é livre para escolher, para decidir se ela vai seguir aquele caminho ou não. É claro que isso vai trazer sobre a igreja consequências, porque toda ação tem uma reação. E se a ação for boa, a reação, a consequência será boa. Se a ação for ruim, a consequência também será ruim. Então ele domina a igreja? Não, ele deu o livre arbítrio, a livre capacidade de escolha. Ele oprime a igreja? Com certeza não. Jesus, ele é aquele que, se você chega oprimido, ele tem uma palavra de consolo para o seu coração. Ele tem uma palavra de libertação daquela opressão. Então, ele é aquele que cuida de você no seu emocional, ele cuida da igreja nas emoções, ele cuida da igreja nas necessidades. Então, Jesus, ele lidera servindo. Jesus, ele lidera se entregando. Jesus lidera amando. Jesus, ele lidera entregando, doando aí a própria vida. A Bíblia vai nos dizer, maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E isso muda tudo, aquela visão de que o marido, ele manda e a mulher obedece. Certamente a Bíblia não está dizendo para o marido mandar e a mulher obedecer, mas a Bíblia diz que a esposa, ela precisa se sujeitar ao marido, porém, é muito tranquilo, é muito leve essa sujeição ao esposo, se sujeitar ao esposo quando ele é alguém que sabe também o seu lugar e cumpre aí o seu papel com excelência, assim como Jesus ensinou. E sobre o mandar, eu quero dizer para você que quando o marido ele procura mandar na esposa ou vice-versa, isso vai colocar o casamento em um caminho complicado, em um caminho delicado. Porque olha só, a mulher, quando ela se casa para ser amada, ela se casa para ser cuidada. E de repente ela se encontra ali com alguém que quer mandar, que quer educar, que quer ensinar, E muitas vezes acaba até querendo tirar a identidade da mulher. É como se ela tivesse se casado com o próprio pai.
e qual é a mulher, né, que vai sentir prazer em estar com o marido que se tornou pai. O marido, ele é o companheiro, ele não é o controlador, ele não é aquele que manda e a esposa obedece. É claro que marido e esposa precisam se ouvir, marido e esposa precisam se dar atenção, precisam se aconselhar e dentro disso serem livres para decidir o que fazer ou o que não fazer, certo? O que esse texto ele não quer dizer? Amados, a Bíblia não está dizendo que o homem manda. É o que a gente está falando aqui o tempo todo. A Bíblia não está dizendo que a mulher ela é inferior e incapaz de cuidar da própria vida. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo que a mulher deve suportar abuso. E infelizmente, eu já vi por muitas vezes essa palavra ser usada para justificar comportamentos abusivos do marido para com a esposa. O silêncio é virtude. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo que o homem fala e a mulher que é virtuosa se cala. Amada, eu vou te falar uma coisa, o silêncio nem sempre é sabedoria. Muitas vezes o se posicionar e falar com clareza, falar com firmeza também é sabedoria. Nós precisamos buscar no Senhor sabedoria para sabermos o momento certo e como agir. A sabedoria é algo que o Senhor tem para dar. Se você não tem, a palavra diz que se alguém entre vós não tem sabedoria, peça a Ele, porque Ele dá. Então, o medo é submissão? De forma nenhuma. A Bíblia não está dizendo que você precisa ter medo do seu esposo. Muito pelo contrário. Se o esposo precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele precisa também dar para essa esposa segurança. É muito fácil, muito tranquilo de você se entregar, de você se lançar a quem te passa confiança. Esposo, dê à sua esposa segurança. Dê à sua esposa um espaço seguro para que ela possa se aproximar de você, para que ela possa falar das dores, dos medos, das dificuldades dela. E esposa, dê também para o seu esposo esse lugar seguro, porque os homens também precisam se sentir seguros para se abrir com a esposa. E quando ambos têm aí um espaço, sentem aí um espaço seguro para se abrir, o casamento ele vai se tornar leve, o casamento vai se tornar um casamento cheio de diálogo, de comunicação. E isso vai elevar, né, o nível do seu relacionamento, levando ele a um relacionamento forte, a um relacionamento feliz, a um relacionamento onde um, de fato, completa o outro. Que é assim que a Bíblia nos ensina, é a unidade, quando ela diz que nós somos uma só carne. Então, se um relacionamento ele gera medo, anulação de quem você é, ou se ele gera dor constante, porque um desconforto muitas vezes é possível que aconteça no relacionamento, mas se ele te gera dor constante, isso não reflete o coração de Deus, isso não reflete a glória de Deus, isso não reflete o chamado de Deus para você e o seu esposo viverem no casamento. Deus, ele chamou você e o seu esposo para viverem um casamento leve, um casamento feliz, um casamento onde venha refletir a glória dele. Então, se o seu casamento, se o seu relacionamento está gerando medo, a anulação de quem você é, que essa anulação é quando a pessoa tenta te moldar, te mudar a qualquer custo, a todo tempo, te moldar para que você se torne parecido com aquilo que ele idealizou. Então, isso é a anulação de quem você é. Ou dor constante, isso é momento de parar, refletir e conversar sobre o seu relacionamento. O verdadeiro chamado do marido, ser cabeça, biblicamente falando, é
assumir responsabilidade emocional. O marido, ele é aquele que vai se conectar com a esposa. Assim como Jesus, ele cuida do emocional da igreja. E quando eu digo que ele cuida do emocional, Jesus o tempo todo, dentro da palavra, ele está direcionando sobre a ansiedade, ele está tendo ali diálogos que você vai entender que aquela palavra, ela traz cura, né? Por exemplo, quando eu digo sobre a ansiedade, Jesus ele vai falar na palavra dele, lançai sobre mim, né, toda a ansiedade, porque ele vai usando aí então Pedro, porque é ele, né? Lance sobre ele, porque é ele quem cuida de vós. Então o marido ele assume essa responsabilidade emocional, não no sentido de que ele é responsável por sarar a esposa, exatamente dizendo, porém ele é aquele que com sabedoria ele vai lançar também uma palavra de cura. Ele é aquele que vai acolher no momento que ela precisa. Quando a gente olha para Jesus, Jesus ele acolhe ali as pessoas no seu, né, emocional. Quando Lázaro ele morre, Maria, Marta chega até ele e vai de certa forma questionar, né? Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. O que que Jesus faz? Jesus ele chega ali, Jesus ele acolhe, ele fala: calma, fiquem tranquila, né? Para quem morre em Cristo, há ressurreição. Então assim, ele vai acolher na dor. E quantos maridos às vezes olham para a esposa e falam: isso é problema seu, né? Isso fere profundamente a esposa. Marido, nunca diga para a esposa: isso é problema seu. Acolhe, procure entender, abrace na fragilidade dela. Logo depois ela vai estar bem para você de novo. O marido ele é responsável por assumir a responsabilidade espiritual. Amada, a Bíblia fala que o marido também é o sacerdote do lar. E o que é o sacerdócio dentro da Bíblia? O sacerdote ele é aquele que aproximava, levava o povo a se achegar a Deus. Então, a responsabilidade espiritual de conduzir a família, de buscar em primeiro lugar dentro da família, essa responsabilidade ela é do marido, ela é do cabeça. E quantos homens querem ser cabeça, querem ser chefes, querem estar por cima, querem mandar, mas sequer tem uma vida de comunhão com Deus, tem uma vida de busca com Deus, né? Então o marido, ele é o responsável espiritual pela família, é aquele que conduz, é aquele que leva a família, que direciona a família a uma busca, que vai caminhar com a família até Deus, né? Então, proteger também é o papel do marido e não controlar. O papel do marido não é controlar, o papel é o protetor, é o provedor, né? É o ajudador, é aquele que está ali conduzindo tudo. Não é aquele que está controlando, não é aquele que está ditando regras, não é aquele que está mandando e a esposa obedecendo. Então, ele vai liderar pelo exemplo, é o verdadeiro chamado do marido. Quando o marido, ele dá bom exemplo, quando o marido, ele tem um amor fraternal, né, um amor sacrificial, esse marido, ele vai se tornar o exemplo. E o verdadeiro poder do homem está nisso daqui, está em cumprir o verdadeiro chamado, está em saber liderar no Senhor, está em amar de forma sacrificial. E a gente sabe que todas as vezes que o marido, por exemplo, sai para trabalhar, que o marido ele deixa de fazer algo por ele para beneficiar a esposa, para beneficiar a família, esse marido ele já está se sacrificando, já está entregando, está dando a vida pela família, né? Então, esse é o verdadeiro chamado bíblico do marido. É carregar o peso do cuidado e não o privilégio do poder. Porém, eu volto a repetir, o verdadeiro poder do homem de Deus, o verdadeiro poder do marido, ele está em saber o lugar que ele ocupa,
ele está em cumprir esse chamado, ele está em ser exemplo, ele está em estar ligado no Senhor, né? O carregar o peso do cuidado e não o privilégio do poder. Volto a repetir, esse poder, ele está em cumprir tudo isso. O homem que cumpre tudo isso pode dizer que ele é um homem de poder, de privilégio. E esse homem com certeza vai ser retribuído através do amor e da submissão da esposa. O marido, ele é aqui, ó, como guarda-chuva. A esposa vem aqui, o marido, ele cobre a esposa em oração, em cuidado, em suprimento das suas necessidades, porque assim como Jesus supre as necessidades da igreja, o marido, ele supre as necessidades, né, aqui da esposa, e juntos são teto para os filhos. Assim é a hierarquia, e o fato do homem estar aqui não quer dizer que o homem ele é maior, mais importante, melhor do que a esposa, de forma alguma. Todos têm a mesma importância para Deus. Porém, Deus ele fez a mulher mais frágil. E depois eu quero trazer aqui um vídeo falando exatamente sobre a mulher também, porque eu vejo que é muito importante que cada um saiba o seu lugar. Porque quando isso acontece, cada um sabe o seu lugar, o casamento se torna leve, a vida se torna leve, o casamento se torna forte, o casamento se torna um casamento feliz. E a mulher que sabe o seu lugar, ela não teme, ela não se assusta, ela não vai de forma nenhuma se sentir inferior ao homem, ela não tem medo de ser um vaso frágil, como a palavra nos orienta. Então, quando a Bíblia ela diz que o marido é o cabeça, ela não está falando de autoridade opressora. Ela está dizendo ser cabeça não é estar acima, né? Ser cabeça é estar disposto a servir, a amar, a proteger. Relacionamentos saudáveis, eles não são construídos com controle. Se precisa de controle, se precisa impor regras, deixa de ser um relacionamento saudável. Mas com diálogo, respeito e responsabilidade dos dois, aí sim se constrói um relacionamento saudável, um casamento saudável. E se você gostou, né, desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, por favor, com alguém que precisa ouvir isso. E se você acredita que o casamento pode ser um lugar de cura, como de fato ele é e como de fato Deus criou para ser, né? Então, se você acredita nisso, se inscreva aqui nesse canal, continue aqui comigo, né, nessa caminhada. Então, o casamento, ele pode ser e deve ser um lugar de cura e não de feridas, como infelizmente muitos casamentos têm sido. Então, se você concorda, se esse conteúdo fez sentido para você, já compartilhe, já se inscreva aqui no canal, tá? E continue aí a caminhada comigo. E se você quiser esse PDF que eu usei aqui, né, para ministrar, chame no link que eu vou deixar aqui na descrição ou no comentário fixado aqui abaixo. Me chame e adquira esse PDF para você ministrar aí de repente na sua igreja, em palestras. E o valor é apenas R$5, gente, é um valor simbólico, né? Até mesmo porque eu tive todo um trabalho, né, para fazer, para montar aqui esse PDF. Né? Então eu tô pedindo aí um valor simbólico para você que queira adquirir esse PDF para estar usando em suas ministrações. Tá bom? Então compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal. Continue aí a caminhada comigo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.